Abra o seu coração e receba a palavra viva. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Gilberto e quero te entregar a palavra viva. E hoje temos uma história muito interessante que se chama A Toalha de Mesa. E eu quero te dizer que esta é uma história real. Preste bastante atenção. Ela foi contada pelo pastor Rob Reid. É muito interessante essa história. E ela nos conta que um novo pastor recentemente formado e sua esposa foram encarregados de reabrir uma igreja no bairro do Brooklyn, em Nova York, e chegaram no início de outubro entusiasmados com a oportunidade. Quando viram a igreja, eles observaram que havia muitos estragos e um grande trabalho para ser feito. Sem se deixar abater, estabeleceram como meta deixar tudo pronto para o primeiro serviço, o culto de Natal. Trabalharam sem descanso, consertando o telhado, refazendo o piso, pintando e muito antes do Natal, em 18 de dezembro, tudo estava pronto. Mas no dia seguinte, dia 19 de dezembro, desabou uma terrível tempestade que durou por 2 dias. No dia 21, o pastor foi até a igreja. O seu coração doeu. Viu que o telhado tinha quebrado e que uma grande área do revestimento de gesso decorado da parede do santuário, logo atrás do púlpito, havia caído. O pastor, enquanto limpava o chão, pensava em como resolver a situação. No caminho de casa, pensando até em adiar o culto de Natal, observava as vitrines enfeitadas para a época quando notou num bazar beneficente e parou por instantes. Uma linda toalha de mesa de crochê na cor marfim, com uma cruz delicadamente bordada no centro, chamou-lhe a atenção. Era do tamanho exato para cobrir o estrago atrás do púlpito. Comprou-a e voltou em direção à igreja. No caminho de volta, começou a nevar. O pastor apressou seus passos e, quando chegava à porta da igreja, observou uma velha senhora que vinha correndo em direção contrária, tentando pegar o ônibus. Devido à sua idade avançada, não foi possível para a senhora realizar o seu objetivo. O pastor, então, convidou-a a entrar e a esperar pelo próximo ônibus, abrigando-se assim do frio. Ela sentou-se num banco e nem prestava atenção no pastor, que já providenciava a instalação da toalha de mesa. Ele a havia colocado na parede. Terminada a tarefa, o pastor afastou-se e pôde admirar o quanto a toalha era linda e servia perfeitamente para esconder o estrago causado pela tempestade. O pastor notou a velha senhora encaminhando-se para ele. Seu rosto estava transfigurado. Ela parou à sua frente e perguntou: "Pastor, onde o senhor encontrou essa toalha de mesa?" O pastor contou a história e a mulher pediu-lhe que examinasse o canto direito inferior para encontrar as iniciais EBG bordadas. O pastor fez o que a mulher pediu e, intrigado, confirmou a existência das iniciais. "Essas são as minhas iniciais", disse a velha senhora. "Eu bordei essa toalha de mesa há 35 anos na Áustria. Sabe, pastor, antes da guerra, eu e meu marido éramos pessoas de posses e felizes. Quando os nazistas invadiram o meu país, combinamos fugir. Eu iria antes e meu marido me seguiria uma semana depois. Contudo, fui capturada, trancada numa prisão e nunca mais vi o meu marido nem a minha casa. O pastor ofereceu-lhe a toalha de volta, mas ela recusou, dizendo que estava num lugar muito apropriado. Então o pastor ofereceu-se para levá-la até sua casa. Era o mínimo que poderia fazer. Ela morava em Staten Island
e tinha passado o dia no Brooklyn executando um serviço de faxina. No dia do Natal, a igreja estava cheia. Foi um lindo trabalho. Ao final, o pastor e sua esposa cumprimentavam os fiéis um à porta da igreja. Muitos deles diziam que retornariam. Apenas um velho homem permaneceu sentado atônito. O pastor aproximou-se e, antes que dissesse palavra, o velho perguntou: "Onde o senhor conseguiu a toalha de mesa da parede?" "Ela é idêntica à que minha mulher fez muitos anos atrás, quando vivíamos na Áustria, antes da guerra. Como poderiam existir duas toalhas tão parecidas?" Imediatamente o pastor entendeu o que tinha acontecido e convidou: "Venha, eu vou levá-lo a um lugar que o senhor vai gostar muito." No caminho, o velho contou a mesma história da mulher. Ele, antes de poder fugir, também havia sido preso e nunca mais pôde ver sua mulher e sua casa por 35 anos. Ao chegar à mesma casa onde deixara a mulher 3 dias antes, ajudou o velho a subir 3 lances de escadarias e bateu à porta. O que se seguiu é possível de se imaginar. Nada, absolutamente nada, acontece por acaso. E a Bíblia nos fala algo maravilhoso sobre esta soberania de Deus, sobre o governo de Deus. Em Romanos 8, de 29 a 30, está escrito: "Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou." Meu querido, nada acontece por acaso. Não existe coincidência. O que existe é providência de Deus, dirigindo todos os nossos caminhos e cuidando de cada um de nós. O Senhor é absolutamente maravilhoso e tudo o que acontece na nossa vida acontece com um propósito. A história não está desgovernada ou solta para seguir o fluxo que quiser. Deus dirige a história, Deus escreve a história, o Deus verdadeiro controla a história. O mundo não está desgovernado e Deus está onde sempre esteve, assentado no pináculo da glória. Ele predestinou todas as coisas e aos seus que ele chamou, aqueles que creram em Cristo Jesus, ele os predestinou, ele os chamou, ele os tem transformado e um dia moraremos na glória. Nunca se esqueça disso, nunca perca a esperança. O Senhor controla todas as coisas. O Senhor é soberano sobre todas as coisas e sobre cada uma delas. Nunca se esqueça disso. Jamais se esqueça disso. Em nome do Senhor Jesus. Não existem coincidências. Existe o plano soberano de Deus dirigindo a história para levá-la ao melhor lugar. Essa é a esperança que um crente em Cristo Jesus, um servo do Deus Altíssimo, tem. Que Deus te abençoe. Que a graça dele se manifeste mesmo assim poderosamente. Nunca se esqueça. Deus tem o controle de absolutamente todas as coisas. O mundo não está desgovernado. Deus não é um relojoeiro que deu corda no mundo e então deixou o relógio funcionar à vontade. Não. O Senhor Deus cuida de cada passo da história. Ah, mas se é assim, por que tantas coisas más acontecem? Onde está Deus? A pergunta não é onde está Deus. A pergunta é onde está a humanidade? Para onde caminha a humanidade? Quais as escolhas que a humanidade faz? Quanto mais próximos de Deus, mais próximos daquilo que é melhor para nós. Mas os homens têm se afastado de Deus e ainda assim querem aquilo que é melhor. O melhor está próximo do trono da graça de Deus. Aproxime-se dele, achegue-se a ele, através da oração, da leitura da palavra, da busca de Deus, compreendendo que só Jesus pode nos salvar e transformar. Vamos orar? É tempo de falar com o Senhor do Universo.
Pai querido, obrigado pela tua graça bendita. Louvado e bendito seja o teu nome, porque o Senhor tem o controle de toda a história. Fala conosco, Senhor, e abençoa-nos. E não importa a situação pela qual estejamos passando, que nunca nos esqueçamos de que o Senhor é o Deus poderoso e soberano, que não perdeu o controle da história. Que nós, sim, possamos nos achegar ao Senhor para termos o melhor do Senhor. Pai querido, toca vidas e corações. E Deus querido, independente da circunstância que alguém viva agora, que nunca percamos a esperança e a fé no Senhor, que é o Deus que controla todas as coisas, e nós cremos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame graça sobre a nossa vida, que o Senhor de fato nos encha o coração de uma maneira assim muito especial, especialíssima mesmo, e que a palavra viva transborde em seu coração. Abra o seu coração e receba a palavra viva.